Iremos iniciar agora com a nossa aula da disciplina de Geografia. Vocês vão abrir o módulo na página 38, tá? O livro traz o exercitando, né? Como a tia já falou, é uma revisão daquilo que a gente estudou, que foi sobre o território e a população brasileira, né? Nós vimos o quê? Que as palavras povoado e a palavra população se parecem, né? Elas são parecidas, mas elas têm significados diferentes. Por quê? Porque quando eu falo de povoado, ele se refere ao número de habitantes de um determinado lugar. Já o termo populoso, né, é utilizado o quê? Para determinar áreas onde há uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Então, as palavras são parecidas, mas existe essa diferença entre elas. Vamos lá. Exercitando. Leia o pequeno texto a seguir e preencha as lacunas com a palavra ou expressão correta do quadro. Povoado, densidade demográfica e populoso. Anita fez algumas pesquisas sobre Portugal, país de origem da sua família, e descobriu que ele era, pois o número de habitantes era muito elevado. Também descobriu que, assim como o Brasil, esse país é pouco, porque a população concentra nas principais cidades próximas do litoral e sua é baixa. Vamos lá. Número 2. Observe novamente o mapa da densidade demográfica da página 33. Vocês vão voltar lá na página 33 e ele diz: de acordo com o que você aprendeu em história, porque a ocupação maior ocorreu no litoral brasileiro ou em áreas próximas. Por quê? Aí, ao lado ele diz, né? Lembre-se, as unidades federativas correspondem aos estados brasileiros e ao Distrito Federal. O país ele foi desenvolvido dessa forma para facilitar a administração, tá? Número 3. Observe os dados sobre algumas unidades federativas brasileiras. Aí ele traz aí o Distrito Federal, São Paulo e Sergipe, a população de cada uma, a extensão territorial e a sua densidade demográfica. E embaixo ele pede, né? Letra A. A unidade federativa que possui o maior número de habitantes, isto é, a mais populosa, qual é? Sergipe, São Paulo ou Distrito Federal? B. A unidade federativa considerada mais povoada é Sergipe, São Paulo ou Distrito Federal? E letra C. Qual das unidades federativas pode ser destacada como a menos populosa e menos povoada? Justifique sua resposta. Então, você vai marcar e vai dizer. Muita gente, muita desigualdade. A desigualdade ela é grande, né, em nosso país. A questão da desigualdade, dos problemas sociais e econômicos que existem no Brasil. Tá? Durante a partida de futebol, Massaru e Otávio observaram que o lado do estado continuou muito vazio, ou seja, com poucos lugares ocupados. Akira explicou aos meninos que aqueles espaços eram os lugares mais caros e por isso a maioria dos torcedores não sentavam lá. Isso quer dizer que nem todas as pessoas têm dinheiro para comprar esses lugares? Geralmente é isso sim, o poder da compra das pessoas é diferente. Exatamente, né? Às vezes a gente quer uma coisa e por ser tão cara a gente não consegue por não ter aquele valor. E já outras pessoas conseguem porque o poder socioeconômico delas é maior, né? Então, por isso que existe essa desigualdade. Otávio ficou pensando no que Akira disse e também lembrou-se do que aprendeu na escola sobre a desigualdade social e econômica existente na sociedade. E você, o que conhece sobre esse assunto? Relate situações que servem, por exemplo, como exemplos de desigualdade social ou econômica da população observada por você, seja por meio da televisão, da internet, dos jornais. Então, você vai dar um exemplo aí, tá? De desigualdade social. O juiz apitou o final do jogo. Depois de saírem do estádio, Akira, Massaru e Otávio, no trajeto para casa, depararam-se com cenas muito diferentes, uma da outra. Observe cada conjunto de imagens. Então, vocês estão vendo aí uma família, quem vai viajar, né, de férias, um morador de rua, na página 41. Crianças saindo da escola, outras crianças vendendo flores.
do outro lado, uma obra para rede de esgoto e a moradia sem acesso à rede de esgoto. 2. As imagens retratam alguns dos problemas mais graves relacionados à desigualdade social e econômica do Brasil. Observe, você consegue identificar quais são essas desigualdades? 3. Na cidade ou no estado em que você mora, é possível observar desigualdades como essas e quais outras você poderia citar? Ao observar a reação dos garotos a tantas diferenças, Akira explicou que a desigualdade social e econômica existe no Brasil e no mundo todo. Embora a população humana tenha crescido muito, principalmente nas cidades grandes, apenas uma pequena parcela da sociedade detém as riquezas e o poder econômico e de consumo. A maioria vive em condições sociais e econômicas inferiores. Otávio ficou surpreso ao saber que a pior desigualdade existente no Brasil é a má distribuição de renda, ou seja, há uma diferença muito grande entre os valores que as famílias brasileiras recebem mensalmente, como você pode observar abaixo no gráfico em forma de pirâmide. Essa diferença leva à classificação das pessoas em ricas e pobres. De acordo com a renda calculada pela quantidade de salários mínimos recebidos, as famílias são distribuídas em diferentes classes sociais. Vejam, aí ele traz a pirâmide das classes sociais, né? Classe A, acima de 15 salários mínimos, classe B, de 5 a 15 salários mínimos, classe C, de 3 a 5 salários mínimos e classe D e E, até 3 salários mínimos. As famílias podem mudar de classe social, basta que sua renda aumente ou diminua. Número 4. Pesquise com os colegas e o professor o valor do salário mínimo atualmente. Depois troque ideias sobre como vivem as famílias que recebem apenas o salário mínimo mensal. Então, vocês vão pesquisar o valor do nosso salário, tá? O mínimo. 5. Observando a pirâmide, responda. A maior parte das famílias brasileiras pertence a qual ou quais classes sociais? 6. De acordo com sua resposta anterior, podemos dizer que a maioria dos brasileiros possui uma renda que possibilita ter uma boa condição de vida. Por quê? 7. Troque ideias com seus colegas sobre em que família geralmente utiliza a renda recebida. Em que as famílias utilizam, né? Elas gastam com o quê? Se a renda é pequena, muitas famílias não devem ter uma moradia digna, uma das principais necessidades de toda família. Isso mesmo, Otávio. E esse problema existe no Brasil inteiro. Akira aproveitou para explicar aos meninos que a falta de moradia adequada é um grande problema a ser resolvido em nosso país quando se fala de desigualdade social. Veja o mapa a seguir que retrata essa situação. Então, ele mostra aí as moradias inadequadas por estados brasileiros, né? E as cores, né? Com toda a legenda aí. Número 8. Quais são os estados brasileiros com mais problemas relacionados à moradia? Localize no mapa a unidade federativa na qual você mora. Considerando que a moradia inadequada é um problema social grave, como você avalia essa situação no espaço brasileiro onde você vive? Então, você vai lá na área do nosso estado para dar uma olhada. Embora boa parte da população brasileira tenha moradia, as condições de vida onde essas pessoas moram podem ser adequadas, principalmente no que diz respeito ao saneamento básico, que envolve o abastecimento de água, a coleta e o tratamento do esgoto e a coleta de lixo. O saneamento básico é inadequado. O saneamento básico inadequado é uma das piores consequências da pobreza que grande parte da população brasileira enfrenta. Observe o mapa que mostra a coleta e o tratamento de esgoto do Brasil. Aí ele mostra aí, né, Brasil, coleta e tratamento de esgoto, a mesma coisa aí na legenda. No número 10 ele pergunta: quais são os estados brasileiros que têm menos problemas de coleta e tratamento de esgoto? E o número 11, para terminar, com relação à unidade federativa que você mora, como está o serviço de coleta e tratamento de esgoto? Copie a legenda da informação correspondente. Estamos encerrando por aqui com a nossa disciplina de Geografia. Beijos e até amanhã.